aprofundar na primeira infância, o impacto que a primeira infância ela tem na vida adulta. Então, eu sou especialista no método Montessori, eu tenho uma escola de educação infantil na região do Brooklyn, e a minha especialização é toda na primeira infância. Também sou mãe, tenho um filho de 3 anos e meio, e o doutor Ricardo é o pediatra do Liam. Então, eu já sou frequentadora da Casa Vistária há alguns anos. É um prazer. A gente espera um pouquinho, Joyce, para as pessoas chegarem. Eu gostaria de pedir para quem puder, seria muito bom que abrisse a câmera. Eu sei que o horário, às vezes, a gente tem criança em casa, não dá. Mas me colocar aqui no chat quem tem filhos, a idade do filho, ou gestante, quanto tempo de gestação, para a gente se conhecer um pouquinho. E eu gosto, às vezes, de... Olha lá, já tem alguém jantando, que delícia. Isso, tá berros aqui, então eu vou deixar tudo fechado. Fofo. Então, para a gente saber aqui um pouquinho da idade das crianças, porque ao longo do nosso bate-papo aqui eu consigo usar alguns exemplos e, de repente, esclarecer alguma dúvida. E ó, eu vi que a Marcela aqui é personal de grávidas e as pós-grávidas, poxa vida. A gente precisa também, Marcela. Maria Carolina, professora de Educação Física e doula. Joyce, você me fala se a gente espera um pouquinho ou se eu posso começar. Dá para começar sim. Eu ia até também falar que nessa parte eu também sou mãe, tenho duas meninas, uma de Ótimo. 6 e uma de 9 anos. 6 e 9, muito bom. Eu preparei aqui uma lista de assuntos para eu não esquecer de nada, porque o assunto é longo, né? Então, o nosso tema de hoje é gestação e primeira infância e os impactos na vida adulta. Toda a minha fala, ela vai ser pautada em duas metodologias, né? Então, boa noite. Eu vou falar bastante do método Montessori, talvez não tão de forma direta, mas tudo que eu estou falando tem fundamento no método Montessori e também em disciplina positiva, tá? Então, a gente vai falar bastante de assuntos que estão pautados nessas duas metodologias, e quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, eu tenho muitos livros para indicar, eu posso deixar no final aqui meu Instagram também, para a gente trocar mais informações, tá? Bom, então eu vou começando aqui, vou falar um pouquinho, quando a gente fala, né, sobre... Vou começar pela gestação, eu acho que... E aí a Joyce também contribui comigo, quem estiver disponível para falar. Quem passou por esse processo, a gente fica num momento em que nós nos preocupamos muito com a nossa saúde física e muito com a saúde do bebê. Óbvio que isso tudo é muito importante, mas pouco se fala sobre o momento em que você pega essa criança no braço, né? Primeiro dia. E aí nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente não tem muita. A gente não. Eu acho que o pré-natal, muitas vezes, ele não te dá a preparação necessária para receber um ser humano e a gente não entende a nossa responsabilidade, né? Não é simplesmente seguir os nossos instintos. É um ser que chega ao mundo sem conhecer nada, totalmente dependente do adulto. E isso é uma coisa muito desafiadora para todas nós, né? Para a família, de modo geral. Então, quando a gente pensa um pouquinho, né, durante a gestação, na preparação toda para o parto, a gente tem algumas questões, né? Então, a gente passa, tirando a questão saúde, esse não é o meu departamento, mas o que a gente vê culturalmente? A gente tem lá o desafio de escolher o nome, que é um desafio muito grande. A gente não entende também o impacto dessa escolha do nome. Então, escolhemos o nome da criança e muitas vezes a criança ela já tem um apelido
relacionado àquele nome. E ela já é tratada durante a gestação por um apelido ou pelo nome. E o nome é a primeira identificação desse eu que a gente forma na primeira infância. Não sei se tem algum psicólogo aqui presente também, mas como é importante esse reconhecimento. Então, a partir do momento que a gente recebe esse recém-nascido na maternidade ou em casa, como é que a gente trata essa criança, né? Como é que a gente se refere a esse bebê? Ali já começa a primeira responsabilidade emocional de como essa criança vai se identificar pela família e por todos os adultos e cuidadores que estão ali perto dela. Eu recebo muitas crianças na escola, eu tenho crianças que não se referem a ela pelo próprio nome. Acontece de ser o príncipe, a princesa, ou o apelido, que é carinhoso, não estou dizendo que isso não deve ser feito, mas é importante a gente começar a entender o impacto disso na vida adulta, porque a primeira forma de reconhecimento desse eu é o meu nome. Então, é muito importante isso, e isso é um processo que a gente passa na gestação, né? O segundo momento, que eu acho que tem a ver também com coisas do Montessori, também de disciplina positiva, e dessa questão do desenvolvimento humano como um todo, é a preparação do quarto. Que culturalmente a gente monta um quarto em que muitas vezes esse quarto ele é um limitador de movimento para essa criança. Em Montessori, o ambiente preparado, e quando eu falo de ambiente preparado, eu não estou falando somente da mobília, mas também dos adultos e desse ambiente que essa criança convive, é muito importante para esse desenvolvimento. E a gente, dentro da área da saúde, a gente tem lá os marcos, os principais marcos de desenvolvimento infantil. E é muito importante que a gente leia sobre isso, se informe sobre isso. Nem sempre a gente vai conseguir encontrar as nossas respostas nas consultas que a gente tem com o pediatra no início da vinda desse bebê. Então, é muito importante que a gente entenda quais são as necessidades dessa criança quando ela chega. E por conta disso, quando a gente estuda sobre isso, a gente começa a entender que o quarto que a gente culturalmente está acostumado a montar, ele é muito para o adulto, não para a criança, porque ele não é um ambiente, muitas vezes, que proporciona esse movimento seguro e um lugar de desenvolvimento da curiosidade e dos marcos realmente que a criança necessita. Então, esse é o primeiro ponto importante para a gente entender também durante a gestação e que isso vai impactar na primeira infância. Um ambiente em que o adulto precisa o tempo todo ajudar a criança a fazer as coisas ou ficar dizendo não, não sobe, não desce, não pode, não pula, não é um ambiente favorável para esse desenvolvimento humano. Então, a gente precisa entender que a gente se desenvolve, né, sustentando primeiro o pescoço, depois esse desenvolvimento do corpo, ele vai do meio para fora. E o que eu preciso colocar para essa criança? Né? Como que eu preparo esse ambiente para que ela se desenvolva de forma autônoma? Né? Então, os bebês é chão, chão. A gente precisa de criança no chão. Poucos objetos, nada muito colorido, é totalmente contraditório ao que a gente vê, ao que a gente está acostumado. Realmente, menos é mais nesse sentido. Eu sei que muitas vezes existe o sonho, né? A idealização de tudo aquilo, o enfeite, os quadros, mas é muito importante a gente entender qual que é a real necessidade do ser humano e como a gente se desenvolve e o que colocar à disposição dessa criança. Além disso, existe também um desconforto, né? Conforme eu fui estudando muito sobre educação positiva e Montessori, e eu acho que a Casa Viscari, ela vem muito assim a favor disso que eu falo, é o cuidado com esse nascimento, né? Esse parto humanizado que a gente diz, é a preocupação de
dar essa segurança para essa família na recepção da chegada dessa criança, mas, ao mesmo tempo, o cuidado com o ambiente, com o som, com a luz, o quão é importante esse silêncio, e principalmente os 3 primeiros meses de vida, que o ideal é que a gente estivesse dentro do útero ainda, mas a gente, por uma questão de evolução, a gente não fica, a gente tem que sair antes. E como é importante o contato físico, a gente conseguir proporcionar segurança para essa criança nesses primeiros meses de vida. E, assim, é um furacão na nossa vida, né? A chegada de um recém-nascido. São muitos desafios que muita coisa que a gente pode ter medo de que durante a gestação a gente cria essas coisas de como é que vai ser a amamentação, será que eu vou conseguir amamentar, como é que vai ser sono? Acho que sono e amamentação são as principais preocupações, e na sequência vem a segurança, o engasgo, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe como é o medo de acontecer qualquer coisa, então a posição para dormir, toda essa questão. E como é importante a gente ter esse cuidado de entender que é uma construção, que cada criança é única, e quem tem mais de um filho, a Joyce tem mais de um filho, cada gestação é uma, cada criança vem com temperamentos diferentes, com a sua individualidade, com características e com naturezas diferentes. Então, como é importante a gente, de fato, estar aberto para aprender com os filhos, né? Com as crianças, porque eu, por exemplo, meu filho, ele é super sociável, assim, então eu antes andava na rua sem, eu cumprimentava o porteiro quando eu saía e ia direto para a padaria tomar meu café. Hoje eu cumprimento todas as pessoas no meio da rua, porque ele é uma criança que fala com todo mundo e quer saber tudo. Então, como a gente acaba também aprendendo e moldando alguns comportamentos que antes era tão automático e hoje em dia a gente valoriza. Então, quantas vezes eu fiquei parada na rua olhando, observando os coletores de lixo, porque para ele era uma coisa extremamente uma curiosidade incrível, e a gente tem um coletor que passa aqui na minha porta e toda vez ele vai na janela e a gente dá tchau. Então, assim, é nesse nível de mudança de comportamento, né? Como é importante a gente criar essa conexão e proporcionar, e estar aberto a esse tipo de mudança. Então, voltando só um pouquinho nessa construção do eu, e aí vamos partir agora do momento em que essa criança nasce, essa recepção, para quem tem a oportunidade de ter um parto humanizado de verdade, né? Porque a gente sabe também aí que nem sempre é feito da forma como a gente sabe que deveria. Uma coisa muito importante é a gente tratar essa criança como um ser humano e não infantilizar como a gente costuma, né? É importante que a gente converse com essa criança. Se nasce no hospital, quando chegar em casa, apresentar a casa para essa criança, porque ela não conhece os barulhos. Quem mora em prédio tem barulhos de janela, porta. O começo dessa criança, ela vai chorar, se assustar com coisas, muito provavelmente. E a gente sabendo disso, a gente preparando, dando previsibilidade para essa criança do que vem pela frente, a gente já começa a criar um vínculo, uma conexão e uma confiança muito grande, né? Então, tem estudos que mostram a importância da nossa fala desde a gestação, a criança conhece já a nossa voz, e conforme a gente apresenta o ambiente antes da chegada dessa criança em casa, isso facilita bastante. Então, isso também é um princípio dentro de Montessori, né? As crianças, elas nascem com um senso de ordem muito apurado, e a previsibilidade é algo fundamental para que a gente não tenha as chamadas birras, tá? Esses comportamentos desafiadores que acontecem com a criança, muitas vezes é por falta de previsibilidade. Nós adultos, no automático, criança
tá brincando, sentir um cheiro de cocô, a gente vai na fralda da criança e puxa sem pedir permissão de tocar no corpo dela, normalmente. E isso pode levar a uma crise pelo desconforto de não ter me pedido permissão para tocar no meu corpo. Então, é muito importante a gente trabalhar a previsibilidade, tá? E a previsibilidade a gente se dá com a comunicação. E uma coisa importantíssima para a gente pensar é que a gente não sabe ser pai e mãe. A gente vai aprender a ser pai e mãe. Só que a gente carrega com a gente o modelo de pai e mãe, ou de cuidadores, e quem fez esse papel na nossa vida, é muito forte. A gente carrega o que nós recebemos de educação. Então, uma coisa muito importante da gente se auto-observar é: que criação eu recebi? Qual foi o estilo de educação, a gente chama de educação parental, né? Qual é o estilo de pai que eu tive? Eu tive um pai autoritário? Eu tive um pai permissivo? Ou eu tive um pai que ele era firme e gentil ao mesmo tempo, que é o ideal, que é o equilíbrio, né? Quando a gente fala de uma educação respeitosa, a gente, de forma alguma, está falando de uma educação permissiva. A gente está falando de uma educação em que a gente vai ensinar para essa criança valores, ela vai desenvolver crenças, a gente vai ser, na verdade, um educador emocional, para que ela consiga saber o que ela sente e saber o que fazer com aquele sentimento. Então, desde esse momento, quem está na expectativa de um bebê, ou quem já tem criança pequena, ou quem já passou um pouquinho dos 6 anos, é muito importante a gente auto-observar. Se eu tive uma educação autoritária, que é o meu caso, e isso eu tive dos dois lados, meu pai e minha mãe eram muito autoritários, a gente tem a tendência a fazer a mesma coisa ou ir para o lado contrário, que é o 100% oposto. Então, nossa, eu não quero ser igual meu pai e minha mãe, eu quero fazer diferente. E aí a gente não sabe fazer diferente, a gente vai para o lado de deixar a criança fazer o que ela quer. Isso também não é positivo, porque quando a gente tem uma educação muito autoritária ou uma educação permissiva, a gente está desenvolvendo habilidades de vida. Em alguns momentos, em algumas situações, as habilidades são as mesmas, só que o impacto disso na vida adulta pode ser um impacto positivo ou negativo. Então, não existe. Não estou querendo dizer aqui que educação autoritária, uma educação permissiva, ela é 100% negativa. Não, a gente aprende habilidades de vida que são importantes. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que sigo regras. Seguir regras é positivo? Depende. Seguir regras é negativo? Depende. Depende da situação, né? Depende do ambiente, depende de cada situação da vida ali. Mas é importante a gente entender que existem estilos parentais, que a característica desse estilo parental, ela vai sim desenvolver habilidades de vida nessas crianças. E quais são essas habilidades? Porque isso vai ter um impacto lá na frente. Só que a gente só vai descobrir esse impacto na vida adulta, ou talvez na adolescência. E reparar isso, muita terapia, muito autoconhecimento, muita abertura para conseguir enxergar esses traços de personalidade e conseguir trabalhar e não sofrer com essas questões que foram enraizadas ali no começo da nossa vida, né? Então, Montessori fala muito isso, né? A gente, nos primeiros 6 anos de vida, a gente está criando o adulto. A criança é o pai do adulto, o pai do homem. Então, é nesse período da vida, nesse primeiro plano de desenvolvimento do ser humano, que a gente constrói a personalidade desse ser humano. Então, é muito sério. Quando a gente fala de construir a personalidade, por isso que o nome é importante, por isso que durante a primeira infância, dentro do método Montessori, a gente não apresenta para a criança nada que seja fantasia. A gente apresenta para ela o mundo real.
Esse é um outro impacto muito grande. Então, a cara da Joyce. Todo mundo fica impactado com essa informação, porque culturalmente a gente tem os desenhos animados, o carro que fala, o trem que é todo ali, né? O elefante azul que tem asas, e a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de acesso e de informação que essa criança recebe, porque nesse momento ela tem uma mente absorvente, ela vai receber aquilo e tudo que ela recebe para ela é verdade. A criança não tem até os 6 anos de vida a possibilidade, o nosso cérebro, tudo que a gente coloca na frente de uma criança, para ela é verdade. O nosso cérebro não tem maturidade para distinguir o que é real do que é fantasia. Isso começa a acontecer a partir dos 6 anos, que é quando a criança começa a questionar o porquê das coisas. E se ela recebeu ao longo da primeira infância informações que não são reais, ela vai muito provavelmente abalar a confiança dos adultos que ela teve ali, porque ela confiou 100%. Então, olha como é sério isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Em até a forma como a gente fala, né? De falar uma coisa que não é verdade para a criança, então se comprometer com coisas e depois não cumprir. Tudo isso é muito importante. A nossa forma de comunicação e linguagem é muito importante. E aí, gente, chega uma fase, e isso vai depender muito de família para família, em que a gente tem a rede de apoio, né? E essa rede de apoio pode ser familiar ou pode ser um cuidador contratado, e uma escola, em que a gente vai precisar fazer essa escolha. Ou muitas vezes a gente tem as duas coisas, né? Uma escola por um período, um cuidador em casa. Então, é muito importante entender quais são os valores da sua família, qual é o tipo de educação, qual é a metodologia que conversa com a realidade da casa de vocês, para que essa criança ela tenha a consistência de receber a mesma informação que ela recebe da família, do cuidador ou do ambiente escolar que ela está. É muito importante essa consistência, porque, como eu disse lá atrás, a previsibilidade gera segurança. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E assim como entender o desenvolvimento infantil e saber o que é esperado dessa criança com 30 dias, com 3 meses, com 1 ano, deveria andar com que idade, é esperado que role com qual idade, que senta. A gente também precisa estudar um pouquinho sobre os métodos de educação que a gente tem, né? Então, o método Montessori é a gente tem construtivista, a gente tem Waldorf, a gente tem tradicional. Então, é importante no momento em que vocês estiverem aí pensando nessa rede de apoio, e se for uma escola, que entenda a proposta pedagógica, para que a sua casa tenha a mesma linguagem que a escola, que a criança ela não tenha essas rupturas, essas transições de ambiente tão drásticas assim. É muito importante essa consistência, né? Esse trabalho escola-família também. E aí eu queria trazer também uma questão aqui de Montessori, que são as tendências humanas. E eu estou falando, vocês não estão me perguntando, eu estou falando. Daqui a pouco eu vou abrir para a gente perguntar. Vou terminar aqui a minha listinha de informações que eu acho importante para esse bate-papo, e aí eu vou abrir para a gente discutir um pouquinho. O que eu acho legal trazer para vocês, que é uma informação que Montessori desenvolveu, né, que são as tendências humanas. Então, o que ela dizia? Que para a gente sobreviver, a gente procura coisas e a gente encontra coisas e a gente experimenta tudo que está no nosso redor para suprir as nossas necessidades. Quando a gente pensa numa criança muito pequenininha, isso algo importante para se falar também, que até o primeiro ano de vida, ou até essa criança atingir o andar dela, a gente não interfere muitas vezes. A gente coloca a criança ali para brincar no chão e deixa ela se desenvolver.
Mas a partir do momento que essa criança começa a andar, a vida dela se torna um verdadeiro inferno, porque a gente não permite, óbvio que é por amor, não estou dizendo aqui que a gente né, faz isso de caso pensado, porque a gente fica preocupado com a segurança. Mas tenta pensar, se colocar no lugar de uma criança pequena por 10 minutos. A quantidade de nãos que ela recebe e a quantidade de vezes que ela é interrompida por algo que ela tem vontade de fazer. Então, a gente nasce com um guia interior, como chamava, né, Montessori chama isso de guia interior, que é a nossa motivação, né? E ela vem de dentro para fora, e é isso que faz a criança se movimentar. Então, a criança, ela aprende pelas mãos e tudo vai para a boca no começo, né? Então, o cérebro, o ser humano, ele precisa desse contato com as coisas. Então, a criança pequena, ela pega e põe na boca. E é esse controle de mão, boca e olho. Ela faz isso o tempo inteiro, que é assim que ela vai aprender as coisas. E como é importante o adulto nesse processo, porque a gente precisa colocar à disposição da criança coisas que ela possa, de fato, tocar e explorar. Conforme a gente vai nutrindo a essa criança e deixando o ambiente preparado, ela vai. Então, só para a gente aqui entender, a gente tem um impulso que a gente quer ir conhecer as coisas. Se eu tenho uma vontade e eu não tenho habilidade para fazer, por exemplo, sou um bebê e eu tenho um objeto do meu lado, mas eu ainda não tenho o controle para pegar. Essa criança ela vai tentar 2 vezes, ela vai se frustrar, ela não vai conseguir, ela vai chorar provavelmente. Por quê? Porque a habilidade que eu tenho versus o desafio que eu tenho, eles não estão equilibrados. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a nossa realidade. Imagina uma pessoa que não sabe cozinhar, mas ela convidou pessoas para casa dela para jantar. E ela precisa fazer a comida. O combinado com os amigos é: a gente não vai pedir, eu quero que você cozinhe. Essa pessoa, se ela não sabe fazer nada, o desafio que ela tem versus a habilidade dela é muito maior. Então, quando eu me vejo numa situação assim, ou eu fujo, ou eu congelo, certo? Nós adultos, né? Então, é dessa forma que a gente reage. Se a gente consegue, ó, você vai cozinhar, mas pode ser um macarrãozinho só com azeite, não tem problema não. É difícil para essa pessoa, mas é uma habilidade possível de atingir. Se ela consegue, pô, agora que eu consegui fazer um macarrãozinho com azeite, eu vou para um risoto, que risoto não é difícil de fazer. O que eu estou fazendo? A partir do momento que eu tenho um desafio, mas eu tenho uma habilidade, eu consegui, cara, eu quero mais. Eu fiz um risoto, pô, agora eu vou para uma carne. Nossa, agora eu vou para uma lasanha. Eu vou tentar fazer. E se esse desafio ele for de pouquinho em pouquinho, cada vez mais eu vou me concentrar, cada vez mais eu vou sentir prazer por fazer, cada vez mais eu vou chegando a esse lugar de perfeição, porque é a repetição. Então, a criança, ela repete, 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 conseguir, vou para o próximo. Repete, 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 vou para o próximo. É assim que a gente se desenvolve. Então, é muito importante esse olhar para o ambiente e para a habilidade da criança. E não tem uma ordem para que essas coisas aconteçam, né? Cada um de nós aqui, a gente se esforça para atender as necessidades que a gente acha fundamental para a gente. E dentro das tendências humanas, a gente tem algumas características. Então, a exploração e a atividade, essa manipulação que eu falei, ela está muito relacionada com a construção do eu. Por quê? É o caso do jantar aqui. Pô, se eu sou capaz de fazer, eu estou desenvolvendo habilidades e construindo minha identidade. É muito prazeroso a gente conseguir executar as coisas e ter sucesso. Então, eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais consciente e capaz de que eu consigo fazer as coisas, né? Quando a gente fala de orientação e ordem, que é essa previsibilidade que eu falei para vocês, de chegar da maternidade, apresentando, olha, aqui é seu quarto, aqui é a cozinha, pode parecer muito esquisito, gente, com um ser humaninho ali, né, que acabou de chegar, mas
a orientação e a ordem. Olha, hoje nós vamos para a casa da vovó. Hoje a gente, né, daqui a pouco eu vou trocar sua fralda. Olha, tá chegando a hora de comer. E a gente vai dando previsibilidade para a criança do que vai acontecer daqui a pouco, né? Não adianta a gente passar o dia inteiro falando o que vai ser o dia, porque isso vai acontecendo aos poucos, mas grandes acontecimentos do dia é importante. Então, hoje nós temos uma visita no pediatra e a gente vai andar de carro. São coisas diferentes na vida da criança. Conforme a gente vai fazendo isso com muita consistência, o que que a gente está criando, dando orientação e essa ordem? A gente está desenvolvendo nessa criança, nesse adulto, a segurança. E se a gente não faz isso, a gente está desenvolvendo a ansiedade. E a gente não saber o que vai acontecer gera muita ansiedade. Previsibilidade, você se sente seguro. Você pode ter imprevistos na vida. Acordei atrasada, fui trabalhar, furou o pneu do carro, acontece. E quando acontece esse tipo de evento, o nosso dia é diferente, porque a gente se programou para que acontecesse as coisas de uma forma e aconteceu de outra. Agora, imagina uma criança que ainda não tem capacidade de comunicação e que ela acorda sem saber o que vai acontecer e ela vai dormir sem saber o que vai acontecer. É o tempo inteiro com essa sensação que a gente tem quando fura o pneu, quando a gente perde o horário. Então, pode parecer bobo, mas a gente precisa conversar com as crianças. Conforme eu comunico, eu estou gerando senso de pertencimento. A gente se sentir pertencente, de novo, por isso que é a vida adulta. Como é trabalhar num lugar em que a gente se sente pertencente? Como é trabalhar num lugar em que a gente não se sente pertencente? Como é viver numa família em que a gente não se sente pertencente? É muito desafiador, e isso é para a vida. E esse senso de pertencimento a gente constrói na infância. Começa na infância. O trabalhar, né, que é o brincar da criança, então, esse ficar no chão para alcançar um objeto é o trabalhar da criança. E esse trabalhar, esse amor pelo trabalho, a gente está desenvolvendo a mente. Porque, de novo, é um impulso que move, que se conecta com o meu cérebro, que faz o meu corpo se movimentar. E aqui a gente está falando de crianças, obviamente, de um desenvolvimento típico. Temos questões, exceções, né? Que aí é uma forma diferente da gente abordar. Mas esse desenvolvimento da mente. E a criança precisa repetir para chegar na perfeição dela, né? O que ela julga perfeito. Por isso que ela encontra um degrau, a criança que começou a andar, ela encontra uma escada, ela vai direto. Por quê? Porque ela precisa adquirir aquilo. Eu sei andar, agora eu quero subir, é o próximo passo. E eu vou subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, até eu me sentir satisfeita. Que é esse flow, né? Existe uma teoria que chama teoria de flow, que é esse desafio versus habilidade. E quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, que a gente se sente satisfeito. Então, quem corre pós-corrida é uma sensação maravilhosa. Quem gosta de cozinhar após cozinhar é uma sensação maravilhosa. A criança que tem a condição de responder a esse estímulo que ela teve vontade de fazer e ela conseguir chegar nesse lugar de concentração e de execução, ela se sente satisfeita e aí ela quer mais. E uma outra tendência humana é a abstração, né? Que é justamente esse desenvolvimento que a gente falou, de primeira infância, a vida como funciona, tudo real, o mundo, eu quero saber como o mundo funciona, e aí é uma tendência nossa a gente fazer essa abstração ao longo da vida. Então, é muito interessante e importante a gente cuidar dessas coisas, né? De tratar essa criança que tem necessidades diferentes do adulto, mas como um ser humano, né? Então, linguagem é um ponto muito importante. A gente está falando de comunicação, chamar essa criança pelo nome e não falar infantilizado com ela. Por quê? Porque essa criança, ela está no primeiro ano de vida dela, ela está absorvendo o que ela escuta.
E para ela conseguir falar, ela precisa ter recebido essa informação corretamente. Então, essa coisa da gente falar no diminutivo, ai, que bonitinho da titia, isso não é satisfatório para a criança. Porque, lembra, a gente está ensinando, a gente está construindo esse adulto. E essa criança vai conseguir falar corretamente se ela ouvir corretamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa postura. Não estou querendo dizer que não pode ser carinhoso, não estou querendo dizer que não pode ter apelido, não estou querendo dizer que a gente não vai ser doce com essa criança, mas a gente precisa falar corretamente, tratar essa criança como um ser humano. E um outro ponto muito importante que eu queria trazer que isso eu falo até por experiência, a questão da carga emocional que a gente tem, né, com a maternidade. E a habilidade que a gente tem que desenvolver, que ninguém ensina, e eu tenho um filho de 3 anos e meio, ainda estou tentando me descobrir nisso também, que é a questão de todos os papéis que a gente tem, de mãe, de profissional, de companheira, esposa, a gente também é um corpo novo depois, e como é que a gente se, né, conecta com tudo isso e consegue transitar nesses papéis, e como é importante o cuidado da saúde emocional, né, da gente se permitir chorar, se permitir perder a paciência, errar. O importante é a gente tentar fazer o melhor com a informação que a gente tem, mas cuidar muito dessa saúde e dos relacionamentos, né? Muito, eu conversando com o Braulio, a gente pouco se fala da paternidade também, né? E culturalmente é isso. Só temos mulheres aqui, né? A mulher, ela está sempre atrás da informação. O homem, ele é pai de repente, assim, ele não sabe também o que é ser pai. E a sociedade também traz aí algumas coisas. Eu escuto muito assim da minha família achar um absurdo, não um absurdo, mas achar assim, nossa, ele troca até fralda, ele é pai, né? E nossa, ele fica sozinho com a criança, ele é pai. Então, é também nossa responsabilidade, e assim, não quero trazer um peso para com essa palavra, mas a gente permitir que esse pai entre também na criação dessa criança, porque a gente quer tomar conta de tudo, e a gente toma conta de tudo, a gente é capaz de abraçar o mundo, mas é pesado, né? E a gente não pode deixar os pratos quebrarem, então vamos nos permitir também entender qual é a forma de conseguir trazer esse pai para perto, porque às vezes o homem ele tem vergonha, ele não quer participar de uma roda como essa, mas ele ouve um podcast, ele às vezes gosta de ler um livro ou ouvir um livro. Então, não esquecer de dar essas pequenas pílulas de informação e entender e conseguir chegar num lugar de como vai ser essa comunicação, né, que deixa de ser relacionamento sem filhos, com filhos, e como que a gente constrói esse caminho para que seja saudável e prazeroso, e que essa criança tenha a oportunidade de aprender com todos os cuidadores ali, né? Então, essa era a mensagem que eu queria passar em termos de conhecimento. A gente tem, eu não sei, é 1 hora de roda, não é, Joyce? É 1 hora. A gente tem Mas 15 minutinhos, 20 minutinhos. Eu gostaria muito de ouvir vocês. Quem tem perguntas, se ficaram dúvidas. Quem aí não passa perrengue, eu sei que todo mundo passa. Quem quiser compartilhar o perrengue, fiquem à vontade. Se eu puder contribuir, ajudar com alguma coisa. que eu achei interessante, né? Como que esse assunto ele é importante. A Vina quer falar, mas eu vou só complementar como que esse assunto ele é importante para ser falado, né? Já na gestação como um planejamento. Na verdade mesmo, né? O certo já seria ser abordado assim é isso, né? Desde a infância, os adolescentes, como uma preparação já bem
bem antes de ter o filho, né? Até você falou da minha cara, né? Quando você falou para mim a primeira vez da questão da fantasia, né? Ah, até 6 anos nada é fantasioso. Eu falei, meu Deus, ali em casa todo mundo acredita em Fada do Dente, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. E Tem aí as, você me explicou, né? tem as crenças familiares por trás disso, né? O Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. São escolhas, mas e não estou dizendo que não devam fazer, mas a criança vai descobrir que não existe e tem. Eu até hoje lembro quando eu descobri que não existia Papai Noel. Tá tudo bem, mas esse dia vai chegar e esteja preparado para responder o que a criança vai te perguntar, sabe? É nesse lugar que eu acho que a gente tem que se posicionar. É uma questão familiar, a gente faz desse jeito no Natal, na Páscoa, ok, mas a criança vai questionar em algum momento. E tá tudo bem também. Então. E fez sentido essa sua explicação, né? Eu falei, meu Deus, e aí agora, depois disso, eu até comecei a conversar com elas, né? E aí elas ficaram um pouco chateadas, mas aí eu falei assim, ah, gente, é igual Deus. Eu falei assim, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, cada um acredita de uma forma. Eu falei, então vocês decidem, né? E aí eu falei no que eu acredito, né? Do que nossa família acredita, enfim. E aí ficou em aberto. Aí, Vina é nossa parceira também da Casa Bistari. É muito bom ter você aqui na roda. A Vina é nossa instrutora de yoga. Toda terça e quinta, inclusive, às 10h30 tem yoga lá na Casa Bistari e também temos aulas online para quem se interessar. legal. Boa Vina? noite. Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim. Tá. Eu também estava curiosa nesse mesmo ponto da Joyce, assim, né? Também quando você me falou, e eu fiquei pensando assim, como que trabalha essa questão lúdica, né, da criança dentro da realidade, né? Porque a realidade às vezes é meio dura. Claro que a gente não vai chegar, né, com um jornal lá lendo as notícias para a criança de forma alguma. Vou explicar alguns termos que eu Né? acho importante, né? É, vamos lá. Quando a gente fala fantasia, a gente está falando daquilo que não é real. Quando eu falo que não é real, é o elefante com asa. Criança não vai ver elefante com asa na vida real, certo? Ele existe em Uhum, outro contexto. Isso é uma coisa. O lúdico, tá? O lúdico, vamos chamar de faz de conta da nossa época, que é criança, ela experienciou na casa dela o fazer arroz com a família, e aí ela vai para um parque e ela pega um graveto, ela faz ali que é a panela. Isso ela está representando no brincar livre a experiência real que ela teve. É diferente de uma criança que é inserida 100% na fantasia, que o brincar livre dela, eu vou voar, eu sou um trem, sabe? uhum, Antigo. Quando a gente insere a criança nesse mundo real, todo o brincar livre dela, ela põe a criatividade ali. Você consegue, pela observação, diferenciar a criança que está representando a realidade pelo lúdico com que ela tem ali. Ela vai fazer essas transformações, e isso é muito bom, mas ela está uhum. criando em cima de um contexto que ela realmente viveu. Entende a diferença? Entendo. Tô aqui, enquanto você estava falando, assim, pensando uma diferença, por exemplo, entre um gibi da Disney e um Maurício de Souza. Sim, Né? Na Disney sempre são os patos que falam, é o tal do elefante que voa, né? O rato que ali que são personificados como humanos, e o Maurício de Souza não, é uma turma que brinca, joga bola, que são os amigos e que, né, assim, é isso. E assim, é um é, desafio muito grande encontrar livros infantis que não venham nesse contexto da Disney, vamos colocar assim, né? uhum, Mas tem bastante. Assim, meu filho tem uma biblioteca, assim, quando eu acho, eu compro.
justamente livros com fotos reais de animais, livros que trazem, por exemplo, processos de reciclagem, tratores, cores, formas, tem muita coisa legal, assim, mas é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, porque eles estão ali com sede de conhecer o mundo, como o mundo funciona. Então, apresentar os planetas, dinossauro é uma coisa que existiu, tá tudo bem falar, né? A gente acha que dinossauro entra nesse mundo fantasia. Não, dinossauro existiu. Ah, princesa existiu? Existiu, mas não no contexto Disney. Né, de uma outra forma. Então, sim, você pode trazer a questão de príncipe e princesa, mas não do jeito que a Disney traz, porque elas existem, né? Então, é muito importante esse cuidado com Não, o que muito menos nesse mundo encantado de que a princesa sempre precisa do príncipe para viver feliz para sempre, né? roupa, maquiagem, né? Porque a gente está criando outras coisas ali, né? A gente está ensinando outros valores para essas crianças quando a gente é uma questão muito do consumismo ali, e é muito perigoso isso também, né? E essa coisa Uhum. pela beleza, né? Do que é aceitável, do cabelo, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, de novo, na infância isso tem uma resposta lá na frente. Tem muita gente insegura que não se sente capaz ou precisa da aprovação do outro para tudo que faz, porque, né, tem famílias que elogiam demais as crianças e a criança ela só faz as coisas para receber o elogio. Uhum. Muito perigoso também. A gente não pode, é, a gente não tem que elogiar a criança. Ah, você é linda. Não. Nossa, seu desenho é lindo. Não, a gente tem que usar, encorajar a criança. Que colorido que tá o seu desenho, que cores que você usou, o que você mais gostou de usar. Você pode usar o elogio depois, mas assim, dá o reforço ao esforço e ao trabalho que a criança desenvolveu naquilo, sabe? Porque é isso que a gente vai levar para a vida adulta. É muito sério. Tá bom. Vivian, um outro ponto seu que eu achei muito interessante, a Obrigada. gente até discutiu. A Vina estava na reunião com a gente, a gente tem uma reunião interna às quartas-feiras, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? A gente viveu, né, principalmente semana passada, depois antes da chuva, e está vivendo essa questão das queimadas, enfim, né, desse ar super poluído. E a gente entrou numa questão de uma discussão assim sobre esse consumismo, né? Porque se for pensar hoje, um brinquedo tá assim, é super acessível de comprar, né? É barato, você vai às vezes na 25, vê na internet, recebe em casa, compra e recebe isso rapidamente, né? E aí você até comentou, menos é mais. Eu Sim. vi também esses dias, né, falando sobre criança com muito brinquedo fica entediada, não tem estímulo, né, não desenvolve esse brincar. Então, acho que é um ponto importante, assim, né, da gente se questionar até enquanto adulto, né, será que e ser mais consciente no que a gente consome, né, no geral, tanto na alimentação quanto nos objetos, nas coisas, né? Então, será que a minha criança precisa mesmo disso, né? Será que é um brinquedo que vai trazer algum benefício? E isso se estender por toda a vida, né? Então, esse é um ponto que eu achei muito interessante. E é uma coisa assim que se a gente começar a refletir nas nossas ações, vai trazer uma mudança geral, né? Enquanto seres. Que a gente aqui em casa, a gente fez a gente faz três coisas. O aniversário é só entre família e a gente pede para não dar nenhum presente, a gente pede doação. Então, a gente escolhe uma instituição, pede para as pessoas, quem quiser dar alguma coisa, né, e venha participar do dia com a gente, que é isso, ele gosta de socializar. Nós aqui, nós investimos em livros, então, se eu tiver que comprar alguma coisa para ele, vai ser livro, sabe? Porque livro é isso. Depois você doa e continua, né? E tem toda uma questão por trás.
Recentemente, assim, tem algumas empresas hoje em dia de assinatura de brinquedos que você recebe, fica por um período na sua casa e depois você devolve. É um começo, eu acho, mas não é necessário fazer isso, obviamente, mas por isso que eu falo da importância do desenvolvimento infantil. Os brinquedos e essa indústria, ela é desenvolvida para que o brinquedo, a criança perca o interesse rapidamente para que você continue comprando e aí você fica acumulando aquele monte de coisa na sua casa. Entender um pouquinho de desenvolvimento infantil e a necessidade da criança, você não precisa ter 10 coisas, você precisa de 2 coisas. E se você tiver 2 coisas, envolver essa criança nas atividades domésticas é o que ela precisa, porque elas amam ajudar. Então, colocar uma roupa dentro da máquina, lavar uma louça, cortar uma fruta, ajudar a arrumar a mesa, colocar roupa suja no cesto, lavar banheiro, sabe? Põe a criança lá no box para... isso tudo tem uma questão tão, assim, profunda de desenvolvimento de corpo, de tônus muscular, que depois vai ser importante para a escrita, né? Esse movimento de pinça, como é importante usar a mão. E hoje a gente tem o uso de telas excessivo, a gente está indo para um caminho completamente perigoso, que essa criança ela não tem força muscular. Recentemente eu ouvi do coordenador da academia de natação do meu filho. Os pais querem que as crianças aprendam a nadar, mas eles não conseguem segurar o corpo na borda da piscina, porque eles ficam na tela, não tem força. Esse movimento aqui, ó, que a criança está só né, no deslizar o dedinho, assim. Então, olha o lugar que a gente está chegando. Aí, com tudo isso que está acontecendo de clima, não preciso nem dizer, né, daqui uns anos o que vai ser, porque nossa geração teve uma infância de rua, né, ainda. De jogar bola, de se sujar, de fazer brincadeiras, de comer na casa de vó, de participar de almoço em família, de fazer atividade doméstica. Essa geração de hoje em dia, elas têm tudo pronto. Isso é uma coisa muito perigosa. A gente precisa repensar na forma cultural dessas crianças, né? A forma de moradia já se modificou, é prédio, muitas vezes. Raramente essas crianças têm contato com a natureza, né? Quando tem, é um período muito pequeno, considerado ao que a nossa geração provavelmente teve. Então, isso tudo tem impacto lá na frente. Até de consciência mesmo de respeito à natureza, né? Junto E a você... isso também. Oi, desculpa. Não, pode falar. Não, falando junto a isso também, né, essa questão das escolas, né, também, que muitas vezes é sentado na carteira, ali mesmo a educação infantil, né, com playgrounds de plástico e aquela grama sintética, Ética, e a criança não pode se sujar, não e a pode. criança não pode se sujar, e matricula a criança lá no Jardim da Infância, já pensando na faculdade que ela vai fazer, assim, né? Muito Eu acho perigoso. muito assustador, assim, particularmente esse cenário, né? Eu não sei aqui se tem gestantes aí, se, né, como é que é a visão de cada uma, assim, o Por que isso imagina, a mas é escolha uma coisa a se pensar mesmo, né, nessa escolha. é muito importante a gente amadurecer essa escolha, porque a primeira infância, assim, é um impacto muito grande, né? Então, imagina, é um momento da vida em que você precisa se movimentar e aí você vai ficar... Eu já visitei berçários que os bebês ficam em bebê conforto, presos, e crianças que... Tem crianças que, como eu falei no começo, tem crianças que são mais quietinhas, menos ativas, vamos dizer assim. Ela se adapta melhor, mas tem crianças que não, tem crianças que precisam do movimento. E eu lembro de ver a cadeira de bebezinho assim, ó, se balançando, porque ele batia o pé, né? Porque quer se movimentar. Uma judiação. As criancinhas assim, ó, todas tinham 10 bebês, todos no bebê conforto preso dentro da escola. Chão, chão. Então, eu sou contra essa tem aquela cadeirinha, né, para você colocar o bebê sentado, quando ele ainda não sabe sentar, a gente não pode fazer isso.
a gente tem que respeitar a criança adquirir até o andar dela, o correr, de forma natural. Então, o mercado oferece isso para a Tem um gente. andador também, né? A dor que, graças a Deus, foi assim, hoje em dia é proibido, mas ainda tem gente que usa, né? O andador, essa cadeirinha, porque é uma comodidade para o adulto, não é para desenvolvimento da criança, é contra o desenvolvimento da criança. E como é que eu coloco a criança sentada se ela ainda não tem a estrutura da coluna aqui, ó, para ficar ereta? É muito importante a gente pensar nisso. Então, avaliar com muito cuidado o que o mercado oferece, porque é uma indústria. A gente precisa entender o que o ser humano, né, precisa para desenvolver e colocar os recursos necessários ali. Por isso que menos é mais. Eu falo enxoval de bebê, tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai, né? Porque é bonitinho, é legal, tem que ter. Não, invista na almofada de amamentação, porque essa sim, essa é preciso. Invista Mas no preparo, na gestação, né? Invista em cursos, invista em yoga, invista em consultorias, né? Assim, porque é muito realmente importante a gente ter essa consciência emocional justamente para na hora do perrengue a gente conseguir minimamente, porque a gente vai sair do controle, vai, mas minimamente a gente se conhecer ali para passar por esses desafios, porque eles vão aparecer, né? Isso é um fato. hoje eu estava conversando com a minha aluna que foi na aula de yoga, né? E ela estava falando que deu uma exagerada no doce essa semana e tal, porque teve o chá de bebê e ela ganhou muitos doces, né, de presente, assim, do chá de bebê. E aí a gente estava conversando sobre essa questão do quanto o doce e o açúcar, eles foram vendidos para a gente como afeto. É. Então, essa coisa que você vai na casa da avó, então sempre tem uma sobremesa, um chocolate, uma bala, E isso, eu sou publicitária de formação, né? Lá em 1900, Guaraná com rolha, quando eu me formei na faculdade, eu me formei em publicidade. E isso foi uma campanha da Açúcar União que foi feita, vendeu-se esse conceito, né, de açúcar é amor, e a gente comprou isso e a gente reproduz isso até hoje, né? Não é só o açúcar, eu acho que a alimentação, de uma forma geral, tudo que envolve comida, tem uma relação de afeto e de conexão mesmo, né? É na mesa que tudo acontece, né? As relações. E a gente nem teve tempo de falar disso. No curso eu abordo bastante sobre a questão da alimentação, né? O porquê que a gente amarra a criança na mesa para ela comer, assim, Já pensou comer amarrado, preso? É muito desconfortável. Por que que com a criança a gente faz isso? Então, porque a gente dá comida na boca, né? Dar a comida na boca da criança é uma forma de assédio, sabia? De invasão corporal, porque quem tem que saber a quantidade é a criança. A gente é responsável por oferecer com qualidade, mas a Uhum. quantidade que vai ingerir, ela que tem que saber. O corpo é dela. Esse é o primeiro momento em que a gente trabalha aí a questão de respeito ao meu corpo, a troca de fraldas também, o banho. É Vou muito viver sério. essa parte da alimentação, eu acertei sem ser de propósito, Aí. porque eu sou mãe solo, né? Aí a minha segunda filha veio assim sem programação. E era uma bagunça a minha casa, assim, dar conta de tudo. Eu lembro que eu pegava o prato de comida assim, só colocava na frente dela. E, e aí ela, quando eu via, tava lá comendo do jeito dela com a mão, fazia a maior sujeira. Aí de repente, quando eu via, acabou. Ah, então beleza, aí agora deixa eu limpar isso aqui. Tá, Esse eu acertei sem querer. não é fácil para todo mundo lidar com a sujeira também. Isso é uma coisa que a gente precisa conhecer. Se eu tenho dificuldade com a sujeira, como é que eu vou me adaptar? Porque a criança ela está aprendendo, ela vai se sujar, não adianta. Se eu dou comida na boca dela, ela nunca vai aprender a comer. Uma hora você vai ter que deixar ela fazer a sujeira, porque ela precisa aprender a usar o garfo, a faca, a colher, não é? Então, é óbvio, a gente erra muitas vezes por amor, porque a gente quer ajudar, acha que a gente está ajudando a criança. Vou colocar, né? Vou colocar meia para você, vou tirar sua roupa.
tem hora que a gente faz, porque tem horário, tem uma série de coisas, mas a gente precisa permitir a criança fazer, criar esse senso de independência e autonomia. É muito importante isso. É isso aí, e a gente vai ganhando também tempo e espaço, né? Quanto mais autonomia a gente dá para a criança, são menos preocupações, menos tarefas que a gente precisa fazer também, né? Isso tá, para mim, que já estou com as crianças crescendo, já está ficando até mais claro quanto que é importante dessa autonomia. Sem dúvida. E o pessoal está quietinho aqui, a Vina participou bem, não temos muitas perguntas. Vou deixar no Eu chat. escutei. Dá para me escutar? Dá para escutar. Dá, a Ju. Eu escutei tudo no caminho, que eu saí da casa dos às 8. Cheguei aqui na minha aula de danças novas, estou aqui. E eu fiquei encantada, assim, mais uma vez. Eu acho que eu sempre converso disso, isso é uma coisa que eu converso bastante com meu marido, assim, o quanto é importante a gente estudar sobre isso antes de uma gestação, né, ou antes do parto, porque é muito assunto e também alinhar, né, essa expectativa com os dois. Gostei muito da parte que você falou aí dos homens também, enfim, gostei de outras partes, mas eu sou encantada por educação, né? O Braga falou que vai me perder um dia para educação, espero que me perca. Se ele for bobear, hein, Ju? Olha aí, a gente pode dividir aí o período. E sei lá, só agradecer. Eu queria que essas informações chegassem para o mundo todo. Pois Chamei um é. montão hoje, chamei todas as gestantes uma por uma, não estou vendo nenhuma aqui. Vou dar uma bronca em todas. Mas a gente tem aqui, ó, a quantidade de pessoas que a gente tem aqui, com certeza as pessoas saem daqui refletindo alguma coisa que a gente conversou. E isso vai para mais pessoas. E a gente vai olhar para as crianças de uma forma diferente. E esse é o nosso trabalho, né? Assim como vocês também. O trabalho de vocês é um trabalho que é de formiga mesmo, e a gente, o importante é impactar. Para quem que a gente está aqui é trazer essa consciência de olhar para a criança de uma forma diferente do que a gente estava acostumado a olhar. Então, e a gente se transformar também, porque a gente também vai entrar em contato com a nossa criança, com a nossa infância, né? Quando nasce um filho, a gente vai diretamente a pensar nos nossos pais, como foi, como é que eles faziam, como assim, meu pai e minha mãe tinham dois, não tinha ajuda, como é que eles faziam? Tipo, não é? A gente olha com Sim. outros olhos, a percepção muda, então acho que esse é o lugar, né? Enfim. Bora aí E nessa aí, briga, né, de criar adultos mais, sei lá, não só funcionais, mas mais à vontade com si mesmo, enfim. Sim, sim. Parabéns pelo trabalho, de qualquer forma. Agradeço a oportunidade. Eu deixei meu Instagram aqui para quem quiser compartilhar qualquer dúvida. A gente tem o curso dia 5 lá na Casa Vistari, 5 de outubro. Acho que as meninas têm como é passar em. isso até que eu ia comentar agora. A gente uniu a parte da educação, a parte da saúde e a parte da segurança nesse workshop, né, que vai ser agora no dia 5 de outubro. Então, a Vivian vai fazer a parte da educação, ela vai aprofundar mais esse tema Montessori, né? Vai ser na Casa Opstária, aqui em São Paulo, né? Presencial. E quer até falar um pouquinho dos temas que você vai abordar, Vivi? Lá, a gente vai falar do plano de desenvolvimento do método Montessori. Então, a gente vai do 0 até 24 anos, a gente aprofunda. A gente fala das atividades de acordo com o desenvolvimento da criança, por faixa etária, o que que a gente pode oferecer para essas crianças, que é o que eu falei, a preparação do ambiente. A gente vai falar sobre estilos parentais. Eu rodo um teste para a gente descobrir qual é o nosso estilo parental e trago ferramentas de como ajudar na comunicação, traçar estratégias em casa. E é muito legal quando tem casal, porque a gente faz o teste com o casal e aí às vezes eles, é verdade, você é assim, é por isso que isso acontece. Então é bem interessante. E e trazer toda essa parte de neurociência também, né? Como é que o ser humano se desenvolve, os principais marcos, a gente fala bastante disso também.
E a Joyce vem com o primeiro socorros, né, já? Que isso é muito importante. Aí eu já venho na parte da saúde e segurança também, né? Porque o método, como ele envolve muita autonomia, né? A gente tem que também estar muito atenta e saber o que fazer, né? No caso de um acidente, de alguma coisa que possa acontecer. Então, eu vou participar, a gente fez essa parceria, né? Se complementando muito, então eu vou fazer essa parte de primeiros socorros, dos primeiros atendimentos e de como que vai ser esse primeiro contato, né, se tiver alguma questão mais urgente ou emergencial. Então, a gente fez essa parceria aí que vem com tudo agora em outubro. Oi, E é isso. Aline. Bom te ver. Oi, abri aqui para agradecer a oportunidade, o envio do link e estar aqui. Eu sou educadora, enfim, de uma vida inteira, né? E agora estou com uma experiência, a minha área é educação infantil sempre, em sala, em gestão, enfim, e hoje estou com uma experiência com mães e diretamente com as crianças, num espaço Kids, numa ONG que eu estou. Então, é viver parece que assim, uma síntese de uma vida, porque eu não tenho filhos, né? Mas sempre procurei a formação, porque as coisas mudam o tempo todo. E, e esse momento agora mais ainda, né, com essas questões todas que foram faladas aqui, os flashes, né, do tempo todo da vida, né? Até quando a Vivian falou ali de experiências com o filho dela, eu lembrei de uma amiga aonde o filho agora já tem 7 anos, mas era pequeno e era encantado quando passava o caminhão do gás. E aí parava tudo, ia para a janela, enfim. Ela fez o aniversário dele acho que 3 ou 4 anos, toda com a decoração, bolo e lembrancinha, com o botijãozinho, ele vestidinho de lá do motorista que ele ia até quando passava o caminhão do gás, ele tinha lá, era o amigo do gás, né? Então, assim, tudo que foi fazendo sentido na vida dele, ela foi acolhendo isso, né? Então, também num olhar de uma mãe que não tinha também essa coisa, né, do excesso de brinquedo, tinha uma escuta e tinha, claro, que todos os desafios de todas as mães, enfim, de tudo que exige, né? Então, mas são experiências que a gente compartilha e vê que é a caminhada e o que a gente pode, né? Agora, ajudá-las Né? tá sempre se atualizando e buscando e assim, e muito abrir uma escuta, né? Que muitas vezes o social não abre, né? Porque uma das coisas que eu estou mais pensando, assim, nos meus estudos atual, que eu até coloquei aqui em relação à dificuldade dessa, vamos dizer, formação que é geracional, né? Se tem absoluta certeza, né, de que o que a mãe ensinou, o que a avó ensinou para a mãe, que a mãe ensinou para essas mães hoje é correto, né? Algumas se dão conta, vão ler alguma coisa, buscam fazer diferente, mas essa mudança, ela é muito, assim como foi falado aqui, né? Ela é interna, então ela é bem difícil. Né? Eu vejo por umas tentativas, até em questão desse tema elogio, né? A gente escuta e aí tá pensando assim, tá indo no caminho, tá indo no caminho. Aí no final da fala, a criança se volta para a mãe sempre pedindo uma validação, né? Então, a gente vê que essas questões. E eu acho que atualmente a questão tempo, né, para todo esse entorno que tem que dar conta do trabalho,
um filho ou dois filhos ou mais, da vida, como foi falado aqui, né? A mulher mãe, esposa e filha também, e família, e os pais que às vezes estão numa idade, né, idosa que precisa também atenção, e aí tem o filho pequeno ou o bebê que está chegando. E esse contexto externo que foi falado aqui também, dessa indústria que nos engole, né? Então, para mim, são os temas atualmente que, como se fala, dá um pano para manga. Mas é estando aqui que a gente se alimenta e faz a troca e reflete e leva para as realidades que a gente atua, né? Mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Você já respondeu a 9, por quê, para quê? Tá? 9. Gratidão, Aline. É importante saber, né, o quanto que a gente está alinhado também nessa fala, né? Por mais que a gente ainda, em várias atitudes, né, inclusive, a gente ainda se vê repetindo coisas, sendo engolido por um sistema, né, por uma sociedade, né? É importante a gente também ter esse espaço de discussão, de consciência, né, de entendimento do que e de questionamento, né? Será que esse é o caminho, né? Será que o que a gente está fazendo está certo? Então, é importante a gente olhar para isso, né, e se perceber, será que está fazendo sentido? Não, existe uma outra coisa que faz sentido também, né, que nem para mim pegou muito a questão da fantasia, né, falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e fez total sentido quando a Vivian me trouxe. Então, é isso. A gente acabou estendendo um pouquinho do tempo, porque a conversa é isso, dá pano para manga, dá vontade de ficar falando aqui um tempão, né? Mas eu agradeço muito a presença de todas vocês, que são mulheres, né? Os homens ainda não estão ativos aqui, mas a gente vai plantar sementinhas também. E terça que vem a gente vai estar de novo, então, numa outra roda com o Ricardo, né? Que é o pediatra. Vivian, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado esse convite. Foi muito enriquecedor, a gente já recebeu até aqui o feedback aqui no chat, todo mundo agradecendo, gostando muito do tema. E é isso, pessoal. Para quem não tiver, eu vou colocar até nos stories da Casa Obstory o canal, porque a gente está sempre postando os eventos, as coisas, os nossos conteúdos ali. Então, eu vou deixar o link para vocês no Instagram da Casa Obstari. Para quem quiser continuar recebendo as informações, a gente tem um canal que é bem simples, né? Tem as comunidades também, mas o canal é uma coisa que não fica salva no celular, né? Você só vai acompanhando. Legal. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada, meninas. Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal, boa Obrigada. noite. Obrigada, boa noite. Até a próxima. 10.